Olá, boa noite a todos do canal. Eu me chamo Beca, tenho 27 anos e moro em Apucarana, no Paraná. Esse fato ocorreu comigo e com a minha namorada Alice. Bem, o ano era 2017 e tínhamos 22 anos na época. Eu trabalhava vendendo seguro de automóveis e a Alice somente fazia faculdade, então só nos víamos nos finais de semana. Nós éramos bem discreta, só trocávamos beijos quando estávamos em algum local totalmente reservado. Em um feriado prolongado que teve naquele ano, aproveitamos e fomos acampar em uma floresta que fica situada às margens da BR-369, na saída para Arapongas. Pegamos nossas tralhas de camping, colocamos no meu Jeep Renegade 4x4 e partimos para a diversão. O sobrenatural começou assim que saímos da BR e entramos na trilha que dava para a floresta. Estrada de terra e cascalho, simplesmente a conta para um único carro passar. E no meio da estrada, havia uma tartaruga atravessando de um canto a outro. Paramos o carro e Alice, como ama animais, ela pegou a tartaruga para ajudá-la a atravessar a trilha mais rápido. E assim, nós seguimos nosso caminho. E assim que Alice pegou a tartaruga, ela imediatamente deu um grito. E eu, assustada, fui ver o que era. E Alice pediu que eu olhasse na parte de baixo do casco da tartaruga. E quando eu vi o que tinha ali, eu confesso que me arrepiei por inteira. Embaixo do casco da tartaruga havia uma estrela de 5 pontas invertida desenhada. E dentro da estrela, o desenho de um bode com 2 luas novas, uma de cada lado. O desenho era vermelho e estava perfeitamente bem desenhado, como se fosse feito por um profissional em desenho. Alice, que é sensitiva e mais ligada em assuntos sobrenaturais, ela disse que aquilo era bruxaria. Então deixamos a tartaruga perto do seu destino. Do outro lado da estrada, onde a alguns metros começava a nascente da cachoeira, e deduzimos que a tartaruga ia para lá tomar água. Até levaríamos o animal até a água, mas Alice disse que não é bom mexer em nada que está relacionado com bruxaria, pois aquela tartaruga provavelmente foi usada em algum ritual, para qual eu não sei, mas era muito bizarro. Eu até cheguei a pensar que talvez algum engraçadinho fez aquilo de propósito com o animal, só para assustar quem o encontrasse. Então, seguimos caminho e paramos em uma trilha que dava para a cachoeira. Estacionamos o carro embaixo de uma árvore e seguimos à procura de um bom lugar para armar a barraca. Nos organizamos e a noite logo chegou. Era uma noite de lua cheia, porém muito fria. Estávamos com as nossas tralhas de pesca e, apesar da lua cheia ser uma boa lua para a pescaria, não tivemos sorte naquela noite. Porém, algo a mais ocorreu, o que nos deixou muito intrigadas. O local era uma cachoeira cercada de rochas e cavernas. Um rio seguia o curso da queda d'água, e não havia ninguém acampando à nossa volta, e muito menos por perto. Alice foi a primeira a lançar a isca no rio, seguido por mim. E nem sinal dos peixes comerem as nossas iscas. Mas em todas as vezes que retirávamos a isca da água, ela retornava suja de sangue. Em um primeiro momento, começamos a pensar na hipótese dos peixes estarem se machucando com a fina ponta dos anzóis.
E a dificuldade de entender aquela situação era muito grande, pois independente se jogássemos a isca no mesmo lugar ou em outro lugar diferente, o anzol retornava sujo de sangue e cada vez mais sujo. E o pior é que não sentíamos as varinhas de pesca balançarem. Então, desistimos de pescar e fomos assar asinha de frango e linguiça que havíamos levado. Comemos o nosso churrasco, tomamos a nossa cerveja e depois de entrarmos para a barraca, e como diz o Fael, transamos loucamente. E depois eu tive que ir até o carro, pegar roupas para tomar um banho naquela água congelante, e Alice ficou na barraca. Mas logo me deu vontade de fazer o número 2. Então, né? Obviamente eu entrei na floresta, seguindo uma trilha, e a luz da lua cheia clareava o suficiente para que eu chegasse até o jipe. Eu não estava nem com a lanterna do celular, pois quando vamos para lugares assim, combinamos de deixar eles desligados no porta-luva do carro, para curtir mais a natureza. Então, eu deixei os faróis do jipe aceso, pois ele serviria de referência para que eu não me perdesse. E após terminar as minhas necessidades, do nada, o farol do jipe se apaga. Eu pensei na Alice fazendo gracinha comigo, mas logo eu sabia que não era ela, pois ela jamais sairia debaixo dos cobertores naquele frio só para me pregar peça. Então, eu entendi que foi uma falha mecânica do carro. E mesmo com a lua cheia no céu, tudo à minha volta, do nada, foi ficando absolutamente escuro e eu não via um palmo à minha frente. Eu entrei em desespero e andava sem rumo, gritando por Alice. Até que depois de uns 10 minutos, que pareceram horas, eu vi um fogo e fui me aproximando. Era um lampião na frente de uma casinha de barro no meio da mata. Eu pensei que talvez ali tivesse alguém para me ajudar, mas assim que cheguei próximo à casinha, uma moça muito linda sai de lá de dentro. Ela era ruiva, cabelos lisos, deveria ter por volta de 18 a 20 anos, seios empinados e um corpão. Ela estava totalmente nua, e eu, como sou igual sapo, gosto de... bem, vocês sabem. Eu dei aquela disfarçada com o cabelo e voltei à minha postura de madame, e na minha cabeça deveria ser alguma praticante de Wicca fazendo seus rituais estranhos. Ei, desculpe incomodar. Você sabe como eu volto para a trilha que dá para a cachoeira? Eu perguntei. Ela deu um sorriso e foi se aproximando de mim e do nada me beijou. Confesso que gostei, mas ao mesmo tempo eu falei para ela que eu tinha namorada, e foi quando eu senti uma mordida no meu lábio, como se algo bem afiado o cortasse. Eu gritei de dor e a empurrei, e quando a vi, ela já não era mais aquela linda ruiva. Era uma velha, horrenda e corcunda, com um tipo de túnica branca na cabeça. Tipo aquilo que as baianas usam. Eu não sei o nome. Ela era morena e muito alta e deveria pesar uns 100 quilos. Ela lambia os próprios lábios, de onde ficou o sangue da mordida que ela me deu. Ela apontou o dedo para mim e gritou: "Becca, eu te achei!" Bem, como aquela desgraçada sabia o meu nome, eu corri desesperada sem rumo e logo vi os faróis do jipe se acenderem e também ouvi a buzina do carro. Eu corri na direção do carro e chegando lá, Alice já estava com o carro ligado
e nossas coisas, já tudo no carro. Ela disse que eu entrasse rápido, e só foi o tempo de entrar, e ela já saiu dali com o carro derrapando e jogando areia para todos os cantos. Eu a perguntava o que aconteceu, e já tinha até esquecido o que acabara de acontecer comigo, mas ela só chorava e dizia: "Vamos embora daqui rápido." Ela dirigia igual uma maluca. O carro trepidava e passávamos com tudo nos buracos, e se o carro não fosse um SUV, teria quebrado ali mesmo. E por incrível que pareça, quando estávamos perto de sair da trilha, encontramos a mesma tartaruga no mesmo lugar, no meio da estradinha, atravessando para o mesmo lugar onde ficava a nascente da cachoeira. Bem, eu não sei se era nascente, mas era um pequeno córrego que dava na cachoeira. Não paramos e passamos por cima dela, mas não com as rodas. E quando vamos para lugares assim, nós sempre completamos o tanque com diesel. Então, dava para voltarmos com o tanque praticamente cheio. Porém, o tanque estava na reserva. Era como se o tanque estivesse vazando, pois eu só via o ponteiro caindo. Mas graças a Deus saímos da trilha, pegamos a estrada e chegamos a um posto de gasolina que eu nunca vi na vida. O frentista do posto era um cara muito estranho, e quando ele nos atendeu, ele disse que não havia nada de errado com o tanque. Nós não estávamos em condição de dirigirmos. Então, entramos para a lanchonete do posto e fomos tomar um café e comer algo para nos acalmar. Era por volta de 1 da madrugada, e além de Alice e eu, havia mais umas 3 pessoas na lanchonete conversando, mas não reparamos em ninguém. Alice me contou o que aconteceu com ela. Ela disse que 10 minutos após eu sair, ela começou a escutar risadas de crianças do lado de fora da barraca. Então, ela começou a fazer uma oração e as risadas pararam. Mas daí, ela começou a ver vultos correndo em volta da barraca, e quando ela olhou lá fora, a uns 10 metros da barraca, perto do rio, haviam várias crianças, todas de pele pálidas e olhos completamente negros. Ela continuou orando, pegou as nossas coisas e correu para o carro. Pegou só o essencial que ela conseguiu carregar, e a sorte foi que eu deixei a chave no painel do carro para os faróis ficarem acesos. Então, ela conseguiu ligá-lo e buzinar para mim encontrá-la, pois ela já pensava que o pior poderia ter acontecido comigo, mas imaginou que eu estaria perdida na floresta, até porque eu deixei a chave no painel. Eu contei a Alice tudo o que aconteceu comigo. O meu lábio estava sangrando e só nisso eu tive que mentir. Eu disse que, como estava escuro, eu não vi o punhal na mão da velha que cortou meu lábio, e que se eu não me esquivasse no reflexo, por pouco, ela não faria pior. E foi quando eu escutei uma voz grotesca atrás de mim, dizendo: "Mentirosa!" Olhei para trás e era a velha. Eu juro que era a mesma velha da floresta, só que agora ela parecia uma senhora normal. Estava com roupas decentes e cabelos meio esbranquiçados, jogados para trás. Alice não ouviu nada e nem se assustou com a mulher, mas o meu coração ficou a mil e eu escutava ela balbuciar e gemer ao mesmo tempo, como se fizesse algum tipo de oração macabra. Alice
via simplesmente uma senhora sentada a poucos metros de nós, tomando um café, mas ela acreditou em mim, até porque, quando demos por nós, só estávamos nós três dentro da lanchonete. Eu, Alice e a velha, e nem a atendente estava mais lá. Alice foi até a velha e a pediu desculpa, e ela disse o seguinte: olha, senhora, caso tenhamos feito alguma coisa, eu peço que a senhora nos perdoe. Alice, ela disse que se a velha fosse uma bruxa, não adiantaria fugir, pois ela nos perseguiria para onde quer que fosse. A velha então disse com uma voz bizarra: Alice, eu vejo que você tem entendimento com o ocultismo. Vocês colocaram a mão no meu animal, fizeram sexo em solo sagrado, e sua amiga defecou no solo, onde eu cultivo várias espécies de ervas raras. Eu vou deixar vocês irem, mas se voltarem, não sairão mais. Saímos às pressas da lanchonete, e por mais inacreditável que pareça, ali não era a lanchonete do posto, era a casinha de barro que ficava no meio da floresta. E então nos demos conta que ainda estávamos na floresta, mas desta vez a lua já clareava o caminho até o jipe que estava ali perto. Voltamos correndo e chorando ao mesmo tempo para o jipe, pois tínhamos certeza absoluta que havíamos saído dali e chegado no posto de gasolina e entrado na lanchonete. E agora, como era possível que estávamos novamente na floresta? Alice ligou o carro e pediu que eu não tivesse medo e muito menos olhasse para trás, pois dessa vez tudo daria certo. Seguimos com o carro e, graças a Deus, dessa vez não vimos a tartaruga no caminho. E o marcador de combustível estava normal, mostrava o tanque quase cheio. Pegamos a BR e notamos que dessa vez alguns carros passavam por nós, pois da outra vez não vimos nenhum carro passar por nós, era somente escuridão até chegarmos no posto. Bem, dessa vez tudo parecia normal. Então voltamos para casa. Alice não gosta nem de tocar no assunto, pois foi um caso bizarro de bruxaria, encantamento e feitiçaria. Alice disse que aquela bruxa tem um poder incrível, e que isso ela sentiu nela, pois a bruxa nos deixou alucinadas e perdidas em um território, enquanto brincava com a gente, tipo no filme A Bruxa de Blair. Eu juro, Fael, que esse relato é verídico, por mais difícil de acreditar que seja. Bem, eu nunca mais tive nenhum tipo de experiência que envolva o paranormal, e espero que continue assim. Boa noite. Olá, eu sou o Diego, o mesmo que enviou o relato denominado pelo canal como a Irmandade dos Lobisomens. Eu venho desta vez a pedido de alguns que comentaram no relato anterior para falar sobre vampiros, dizer se existe algo a respeito de alguma irmandade ou algo do tipo em relação a este assunto. Pois bem, como eu contei no relato anterior, eu pesquisava e estudava a fundo o sobrenatural, sempre buscando separar a realidade da ficção. E irei aqui relatar frutos dos meus estudos e vivência, contando também o que eu aprendi com a lobisomem que se chama Salete. Apenas lembrando,
Eu citarei as referências de onde saíram tudo o que estou dizendo e deixarei claro quando é conhecimento adquirido por estudo e o que é minha própria vivência. Bem, deste modo eu peço que compartilhem o link desse vídeo para ajudar o canal a transmitir conhecimento, pois as coisas, em grande maioria das vezes, não são o que parecem. No início de tudo, na busca por compreender esse ser tão folclórico que consta em todos os cantos do mundo, países e folclores locais, eu sabia que era impossível não haver um fundo de verdade. Então comecei a estudar a origem do vampiro em cada continente e país, pois há diversas versões. Tem as versões de Judas Iscariote, que iniciou a lenda de ser amaldiçoado e a vagar eternamente pela terra por ter traído Jesus Cristo. E a versão do Homem Morcego da Indonésia. E tem também os carniceiros, os Growls, o Drácula da Romênia. E enfim, partindo desse ponto, eu compreendi melhor o ponto de início de tudo isso, o que facilitou as minhas pesquisas e investigações. E este ponto era a alimentação de todos. Um vampiro, ele é voltado a se alimentar do jugo da vida, o sangue, em busca da longevidade, e não da juventude. Realmente, como muitos podem pensar ao início, o estudo pela Elizabeth Bathory, por exemplo. Bem, mas eu não vou comentar cada caso. Eu vou me ater apenas a apresentar os fatos até a conclusão. Porém, ao se pesquisar, você vai se esbarrar cedo ou tarde nos vampiros astrais. Estes são os mais comuns e mais assíduos, podendo ser conscientes e inconscientes. E eu também não vou me prolongar nisso. Mas é bom deixar claro que não é desses a quem me refiro, mas podendo sim, um vampiro mesmo, ele vampirizar pelos dois meios. É o que ocorre sim, e vocês irão entender mais para frente. Partindo, o que separei e sintetizei o assunto a partir dos pontos em comuns de todos eles. Fica mais fácil eu ir atrás de cada parte mais realista disso tudo. Porém, sair atrás disso pode lhe mostrar que a realidade pode ser muito pior que a ficção. E esse foi o caso sem sombras de dúvida. A primeira fonte de fato que me aproximou do que realmente é o vampirismo veio do livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Mas até hoje eu não pude confirmar oficialmente o que foi dito nesse livro em forma de testemunho, e nem mesmo a identidade real do Daniel Mastral, que mesmo havendo fotos dele, o nome verdadeiro dele e até mesmo um canal no YouTube, segue um mistério. E por essa falta de confirmação a respeito do testemunho dele e da pessoa dele em si, começa a cair em descrédito. Porém, o relato ele foi confirmado pela Salete. Como eu disse, a Salete é a lobisomem do relato anterior. O relato no livro foi algo estarrecedor e perturbador, onde uma seita, onde esse Daniel Mastral pertenceu, que alegava firmemente praticar um ritual de sangue que aumentava a longevidade e o vigor de modo virtuoso, que consistia em sacrificar um anjo. O termo anjo, ele denominava crianças entre 4 e 8 anos, em ritos específicos e meticulosos, como coletar o sangue, os ossos, fêmur e o crânio. E eles dilaceravam esses ossos ao chegar ao ponto de uma farinha, que era misturada ao sangue coletado durante o sacrifício. Então, posto a mistura em um cálice, ele passava de mão em mão entre os presentes, onde todos bebiam. Mas como informado, por não achar confirmação na obra e nem sobre quem a escreveu, eu deixei de lado, até que conheci Salete, que me transmitiu muito conhecimento. E um deles batia perfeitamente no que estava relatado no livro. Em um dos encontros com Salete, ela me disse: hoje comentávamos no clã
como os filmes e séries que usam de vampiros hoje em dia buscam tornar esse monstro demoníaco um ser belo, atraente e sedutor, pois quando na realidade eles são demônios que pisam nessa terra com as suas práticas imundas. Salete me contou que, inclusive, não era necessário ser um anjo para servir ao propósito deles. Bastava ser uma pessoa saudável, sem vícios, e isso já bastava para o ritual da longevidade. E tudo isso, desde o estudado ao que Salete me ensinou, confere com os relatos e contos que vampiros na Idade Média buscavam sempre crianças e bebês para se alimentarem. Inclusive na obra, tanto como o filme e livro de Drácula de Bram Stoker, em 2 cenas e passagens do livro, relata a preferência desses seres pelas crianças. Indo mais a fundo e buscando de onde poderia ter surgido os preceitos para tal horrendo ritual, eu achei um conteúdo a respeito da Ordem Rosa Cruz, uma antiga ordem semelhante ao que é a maçonaria, porém muito mais antiga. Data-se de períodos bem antes a Cristo, nos primórdios egípcios, que contava que havia um ritual de louvor e adoração à vida, que consistia em coletar o sangue da menstruação de virgens e o ingerir em uma espécie de ritual, e novamente coletado em um cálice de ouro ou bronze polido, muitas vezes adornado com pedras preciosas, que passava de mãos em mãos dos ali presentes para serem bebido, um gole de cada vez. Há um autor alemão, da Rosa Cruz. Ele diz de um rito muito antigo. Inclusive, ele escreveu uma das poucas obras existentes a respeito de um caso de vampirismo, ainda no século XIX. Esse é o autor Franz Heitzmann, que escreveu a obra A Autêntica História de um Vampiro, porém com um cunho mais espiritual. Apenas uma boa leitura muito interessante, mas que não se encaixava plenamente aqui. Mas antes que saiam condenando, dizendo ou até fazendo besteira quanto à Ordem Rosa Cruz, eu informo-lhes que a ordem se dividiu em alguns ritos, assim como a maçonaria possui muitos ritos, e os ritos mais antigos se perderam no tempo. O que temos hoje aí em muitas cidades pelo país, principalmente no Grande Templo de Curitiba, no Paraná, da Ordem Rosa Cruz, são grupos filosóficos de estudos cósmicos e místicos, que praticamente 99% nunca nem sequer ouviu falar desse ritual e costume praticado há milênios antes, e nem mesmo quem foi Franz Heitzmann. Eu digo isso com firmeza, pois eu conheço diversos membros dessa ordem e lhes afirmo que são extremamente leigos, para não dizer ignorantes. Estou escrevendo esse relato nesse momento, pois mais um indício forte se mostrou bem recentemente: o caso dos corpos de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o suposto ritual satânico em que elas foram mortas. Embora o caso já tenha diversas reviravoltas, o ponto a ser notado é os restos mortais que foram encontrados faltando o crânio e o fêmur, e assim como o relato mais acima, com as devidas fontes, e nesse caso parece ter havido envolvimento de políticos. O que quero que sirva de alerta a todos que estão ouvindo isso, pois eu lhe afirmo que existem vampiros desse cunho em todas as cúpulas políticas do mundo, mas no Brasil é mais escancarado, pois quando saiu a proposta de criação de um sistema integrado de desaparecimento de crianças no país, que facilitaria muito para resolver os casos e localizar as crianças, certos políticos votaram contra, e isso tornou esse país, junto com países da Indonésia e Índia, que mais tem casos de desaparecimentos de crianças sem solução do caso. Eu peço que pesquisem os que votaram contra e façam uma relação com os casos relatados aqui. E se isso não os basta, eu vou mais além. E cito
o finalmente morto David Rockefeller, bancário, multibilionário, com dezenas de influências políticas que fez 6 transplantes de coração, e consta que ele participava de rituais do tipo, assim como esporádicas transfusões de sangue, tudo ocorrendo de maneira velada na sua ilha particular. Eu quero lembrar também do recente relato do ator e diretor Mel Gibson a respeito de práticas como esta em Hollywood, que consta os 2 tipos de vampirização, astral e sanguíneo combinados. Porém, não se enganem achando que eles estão apenas em altas cúpulas, pois a Salete mesmo me mostrou uma pequena localidade na área rural do Vale do Itajaí, que era uma pequena vila composta por pessoas aparentemente humildes, simples e pequenos agricultores, mas que praticavam tal prática vampírica, estavam prestes a serem desmantelados. Mas como todos sabemos, tudo tem um preço. Estes vampiros todos um dia foram humanos, e este ritual de longevidade, embora os permita prolongar a sua estadia nesse plano e vigor, isso apodrece as suas almas e causa também mudanças físicas. Como disse antes, juventude e jovialidade não é atingida com essas práticas. Em alguns casos ocorre, porém, por um curto espaço de tempo logo após a prática, mas em sua maior parte do tempo é como se a humanidade já morta daquela pessoa entrasse em estado de putrefação, e o que assumisse no lugar seria traços mais semelhantes a de um demônio. Vendo as fotos do David Rockefeller, isso pode ficar mais evidente. Eu quero ressaltar o que Salete me disse: filmes e séries não estão aí para lhe informar de nada. Eles existem para propósitos contrários a isso, que são lhes entreter, desinformar e lhes alienar, e consequentemente te tornar só mais uma presa e que nada sabe sobre a realidade. Pode talvez te dar alguma referência, mas ainda assim de maneira distorcida, lhe induzindo ao erro. Existem alguns outros tipos de vampiros de sangue, vulgarmente chamado de corpo seco. É um ser semelhante ao The Raker, mas todos um dia partiram do ponto de humano e chegaram a monstros. Quem sabe um dia eu escrevo mais uma matéria para o canal relatando tudo isso. Abraço a todos e sempre fiquem com Deus. Boa noite. O meu relato aconteceu no ano de 2017, através de uma viagem que eu fiz para a Itália neste ano, na cidade de Milão. O meu nome é Christian e atualmente estou com 23 anos, e na época eu tinha 20. Eu estava muito animado por poder conhecer a Itália pela primeira vez nesta época. Eu já tinha ido para outros países pelo mundo. Eu falo inglês, espanhol e italiano. Mas neste ano eu queria aprimorar o idioma e conhecer o país, além da cultura e tudo mais. Comecei a procurar lugares para ficar e encontrei uma mulher italiana de 35 anos chamada Milena. Encontrei ela nas redes sociais e ela era dona de algumas casas em que o pessoal alugava por lá. Entrei em contato e ela cobrou 2.000 euros para poder alugar a casa durante um mês. Bem, eu tinha 1 ano e meio do meu emprego de produtor cinematográfico. Eu fiz um ator americano, do qual sou muito fã, ganhar o seu primeiro e único Oscar, em 2016, através da produção de um filme.
Bem, são bastidores de pressão e exigência, mas vale a pena. Enfim, eu estava de férias e resolvi curtir viajando e aprender outro idioma. A italiana me mandou a sua localização e eu peguei um voo. Chegando na casa, eu fui muito bem recebido pela Milena. Paguei antecipado e ela me mostrou como era a casa. Bem, a casa era grande com piscina, suítes e o quintal era gramado. Uma casa muito bonita. E passaram-se 2 semanas e estava tudo indo bem. Eu estava fazendo aula de italiano e estava tudo tranquilo. E depois desse tempo, a Milena me chamou para ir na sua casa, que era do lado da minha casa temporária que eu havia alugado. Bem, eu fui. E chegando lá, começamos a conversar e beber. A Milena era uma mulher muito sexy, morena, tatuada, com cabelos grandes, uma voz suave. E bem, nesta noite transamos loucamente. No dia seguinte, era um sábado, e eu estava livre praticamente. E durante a tarde, ouvi uma espécie de barulho de porco. Estranhei e falei com a Milena. Ela respondeu dizendo que era uma amiga dela, a Juliana. Bem, achei aquilo muito estranho e até dei uma risada. E depois de uns 3 minutos, eu ouvi alguém batendo no portão. A Milena foi e falou: "Bem, eu não disse que era a Juliana?" Ela foi atender e era uma mulher loira, muito bonita também. Me cumprimentou e começou a conversar. Ela falava coisas que eu não entendia sobre convênios e tudo mais. Então me retirei e fui tomar um banho. E quando saí, a Juliana já havia ido embora. Perguntei à Milena se ela tinha porco de estimação ou algo do tipo. Ela não me respondeu e apenas sorriu. Achei estranho, mas enfim, deixei pra lá e voltei para minha casa alugada. Passaram-se mais 2 semanas e tinha acabado de terminar as aulas. Mas eu resolvi ficar mais apenas 3 dias para completar o aluguel e assim depois poder voltar para o Brasil. E nisso, em uma quinta-feira, pelas 4 horas da manhã, eu ouvi batidas no portão e acordei. Fui ver quem era na brecha do portão por causa da hora, e era a polícia. Perguntaram se eu estava bem. Eu respondi que sim. E os policiais disseram que algumas pessoas passaram naquela rua e viram cerca de umas 13 mulheres vestidas de vermelho. Elas estavam tentando invadir a minha casa e a casa ao lado, que era a casa da Milena. Agradeci à polícia pela preocupação e fui falar com a italiana. E assim que falei com ela, ela riu e disse: "Ah, essas velhas não aprendem." Perguntei quem eram as senhoras e ela respondeu: "Ah, é umas mulheres que acham que vão tomar o meu terreno." E nisso, ela pediu para que eu dormisse com ela. E aquela era uma noite de sexta-feira. Aceitei o convite e assim retornei a ouvir o barulho de porco novamente. Assustado, eu fui no quintal e vi uma porca de pé. E de repente, ela começou a correr em direção da porta. E eu, assustado, entrei e tranquei a porta. Isso foi algo que me causa calafrios até hoje.
A Milena começou a rir e disse que era a Juliana. E eu falei: como assim a tua amiga vira porco, cara? Ela começou a ter crises de riso com a minha falta de conhecimento sobre o tal assunto. E assim começou a falar para a Juliana entrar. Eu perguntei se era sério, pois se aquela coisa entrasse, eu metia o facão naquilo. A porca, vendo que eu não iria abrir a porta, logo foi-se embora. Bem, o que era aquilo? Será que era feitiçaria? Ou será que existem pessoas que se transformam em animais metamorfos? E qual é o benefício através disso? Continuei a discutir com a Milena, dizendo que iria embora naquela noite mesmo. E ela implorou para que eu ficasse. Fez o jantar para mim e tudo mais. Aceitei, mas disse que iria embora logo no dia seguinte. E assim, fomos dormir. E lá pelas 2 da manhã, acordei com a Milena falando alto. E ela parecia estar na rua na frente de casa. Levantei e quando fui no portão olhar, vi a Milena com outras 7 mulheres de vestidos brancos. Elas estavam matando um animal a machadadas, que parecia um bezerro. Elas pegaram o sangue do animal e jogaram em uma fogueira. Eu me assustei e rapidamente eu fechei o portão. Bem, eu acho muito nojento matar, ainda mais animais. E o que me impressionou foi a frieza da italiana, que era dona das casas do bairro. E aquilo para ela parecia que era algo normal e rotineiro. E depois de uns 2 minutos, surgiu uma figura assustadora, que era metade bode, metade homem e metade mulher. Aquilo tinha pênis, seios e cabeça e pés de bode. Aquela coisa falava em latim, e eu entendi tudo. E aquela coisa dizia: anima vestra, anima vestra, que significa a sua alma em português. Todas as mulheres se ajoelharam diante daquele ser, e elas estavam meio que o reverenciando. Fiquei abismado com aquilo e entrei para dentro de casa. Tranquei a porta, e como aquele bairro era muito deserto e tinha muitas matas, aquelas mulheres faziam isso livremente, sem o olhar curioso dos vizinhos. Bem, por volta das 6 da manhã, arrumei todas as minhas coisas, fui para o aeroporto e voltei para o Brasil. Eu já havia pago o aluguel e completado as aulas de italiano. E nunca mais tive notícias da italiana Milena. Ela simplesmente sumiu das redes sociais. Achei muito estranho, pois ela era bastante ativa no Facebook por causa dos aluguéis. Mas eu creio que algo grave deve ter acontecido com ela. Eu também acho que a riqueza dela foi adquirida por meios satânicos. Pesquisando no Google, eu achei uma entidade chamada Baphomet, que era praticamente igual àquela coisa que eu vi em uma espécie de ritual. E ela deveria fazer parte de uma seita. Assim que voltei para o Brasil, quando me perguntaram sobre a Itália, eu apenas falei as coisas boas. Não quis comentar sobre todas essas coisas negativas.
apenas como preocupação mesmo. Enfim, acho que para conseguir o que queremos, fazemos coisas inimagináveis na vida. E poderia até ter acontecido algo comigo nesta época. Algum atentado contra a minha vida ou algo do tipo. Bem, eu apenas levo isso como ensinamento e experiência. Mas fiquei meio traumatizado com tudo isso. E nunca me esquecerei de todos esses acontecimentos. Boa noite. Boa noite, me chamo Magno. E na época que vi o dito lobisomem, eu tinha 15 anos de idade. E isso ocorreu há 3 anos atrás. E atualmente eu tenho 18 anos. Bem, eu morava em São Paulo naquele tempo. Mas após o acontecido, nos mudamos para o estado do Rio de Janeiro. O meu pai trabalhava como caminhoneiro no transporte de animais e a minha mãe como enfermeira. Um certo dia, o meu pai me chamou para eu ir com ele em uma viagem até Minas Gerais para pegar alguns bois e levar para um leilão que ficava em São Paulo mesmo. Bem, eu aceitei sem pestanejar, pois não era sempre que o meu pai me chamava para viajar com ele. E para mim, era muito importante passar esse tempo com meu velho. Assim, saímos por volta de 1 hora da tarde. Saímos pela estrada. A viagem era muito boa e confortável. E do contrário do que falam por aí, viajar de caminhão é algo muito confortável e relaxante. As paisagens da estrada para Minas é cheia de montanhas e tudo mais. É algo incrível e muito bom de se ver. Por volta de 4h50 da tarde, nós estávamos a uns 100 km por hora na estrada, em direção a BH, capital de Minas. Então, o meu pai parou para abastecer o caminhão, pois durante um bom trecho da estrada não encontraríamos posto de combustível. Bem, quando terminamos de abastecer, já passava das 7 da noite. E a demora se deu por conta da fila de vários caminhões para abastecerem também. O meu pai tinha que tirar o atraso da demora em quilometragem rodada. Eram quase meia-noite. Então, o meu pai quis parar para descansar, pois mesmo com pressa, dormir era algo tão importante quanto chegar. Afinal, se algo acontecesse, não teria como ele entregar a carga. Paramos na beira da estrada e saímos um pouco de dentro do caminhão para esticar as pernas. Bem, não estávamos muito longe. E a alguns metros de nós tinha um matagal. E a única luz que havia naquele local era a luz do caminhão. Naquele tempo, o meu pai sempre andava armado, para caso ele precisasse se defender, pois a profissão de motorista tem os seus riscos, principalmente no Brasil. Algum tempo depois, começamos a escutar uns rosnados e sentimos um cheiro terrível de algo morto. O ambiente fedia algo parecido com enxofre ou coisa queimada. Ficamos observando a estrada na direção daquele rosnado. E ao longe,
observamos passar, de um lado para o outro da estrada, um cão negro e muito grande para um cachorro comum. Nós ainda estávamos na dúvida se de fato era um cão ou um boi. Mas aquilo parecia caminhar meio desengonçado. E o pior de tudo era que aquele animal tinha alguns trajeitos que até lembravam uma pessoa. O nosso medo era tão grande que o meu pai sacou a arma. E sem ter certeza do que se tratava, ele deu 4 tiros na direção da coisa. Aquilo olhou para nós, deu um urro e saiu correndo para dentro do mato. Nós rapidamente voltamos para o caminhão. E o mesmo estava a poucos metros de nós. Entramos no caminhão e aquela coisa saiu de trás de outra moita. O meu pai ligou o caminhão e pelo farol ele pôde ver as feições da criatura. Aquela coisa tinha a cara que parecia uma mistura de macaco com cachorro. E aquilo, sem dúvidas, era uma visão do inferno. A criatura começou a andar na direção do caminhão. O meu pai abriu a janela do motorista e, mesmo com muito medo, ele atirou para cima na tentativa de assustar a fera. Mas aquilo não se assustou e continuou vindo na direção do caminhão. Então, sem muita alternativa, o meu pai deu novamente 2 tiros na direção da coisa. E dessa vez parece que acertou a criatura, pois aquela coisa deu um urro ainda mais alto e entrou desesperadamente para o mato. Então, sem perder tempo, o meu pai acelerou o caminhão e saímos o mais rápido possível daquele local. Bem, voltamos o caminho todo falando sobre aquela criatura. O restante da viagem foi tudo tranquilo. Chegamos em Minas Gerais e resolvemos os assuntos pendentes. E da mesma forma, imaginamos que a nossa volta seria tranquila. Mas como se as coisas não pudessem ficar piores, na volta com o caminhão lotado de animais, o meu pai e eu paramos naquele mesmo posto de combustível para abastecer novamente o caminhão. Bem, parece até brincadeira, mas aconteceu o seguinte. Chegamos no posto por volta de 6 da manhã e não tinha caminhões na fila. E era praticamente só o nosso caminhão ali. O frentista aparentemente não estava ali. O meu pai parou o caminhão e buzinou várias vezes para chamar a atenção do frentista. E do lado oposto do nosso caminhão veio um rapaz moreno com uniforme de frentista. Ele era um rapaz meio sisudo e bastante sério, bem educado e de poucas palavras. O meu pai perguntou se ele era novo naquele lugar. O rapaz respondeu que sim, mas não deu margem para continuar a conversa. E o meu pai era daqueles homens muito conversador. Daí, o meu pai logo foi contando a história toda. Disse que conhecia todo mundo naquele posto e nunca tinha visto aquele rapaz por ali. E daí, o rapaz disse que era novo na região e que ele tinha vindo com a família do Nordeste para poder trabalhar. Bem, conversa vai, conversa vem. O rapaz soltou uma frase que me fez gelar a espinha. Ele disse que o meu pai deveria ter mais cuidado na região, pois as pessoas estavam sendo atacadas por um animal na estrada, perto de onde tínhamos parado. O meu pai pagou o diesel e deu partida no caminhão, e logo saiu.
E quando estávamos quase saindo do posto, chegando na BR, eu disse para o meu pai que ele não tinha falado com um rapaz sobre o incidente da noite passada. Então, não tinha como ele saber sobre aquilo. O meu pai me olhou sério. E quando voltou a atenção para o retrovisor, o frentista estava estático, encarando o caminhão partir. Bem, eu não tenho certeza, mas posso arriscar um palpite que aquele frentista era o lobisomem da noite passada. Mas por falta de provas, o meu pai não arriscou voltar para tirar satisfação. Então, partimos e fomos embora. Não tenho certeza se de fato aquilo era um lobisomem, mas posso jurar para vocês que era uma criatura horrenda. E só mesmo quem já viu que sabe o terror que é se deparar com essa coisa. Boa noite. Este relato que irei contar aconteceu com o meu finado avô, e falarei da mesma forma que ele me contava antes de falecer, em primeira pessoa. Boa noite, me chamo Francisco e tenho 78 anos. O que irei contar aconteceu comigo no ano de 1965, em um município do interior cearense, chamado Tabuleiro do Norte. Bem, este relato é sobre o dia em que fiquei cara a cara com o demônio da lua cheia. Na época, eu estava trabalhando em uma obra com mais uns 10 homens, construindo uma grande casa na área rural. Eu saía para trabalhar todos os dias por volta das 6 horas da manhã, assim, para chegar bem cedo no serviço, e voltava com o sol se escondendo, já quase de noite. Bem, eu nunca tive medo de nada, e para falar a verdade, eu até achava tudo uma grande mentira, esse negócio de fantasma, lobisomens, etc. Mas eu mal sabia o que estava me aguardando. Uma certa manhã, eu estava trabalhando tranquilamente, e quando escuto um pessoal conversando sobre um suposto bicho que estava correndo de madrugada pelas estradas, eu perguntei para eles o que é que eles achavam que seria isso. E foi quando um dos rapazes disse: tem umas 3 noites que eu escuto esse bicho correndo e grunhindo, feito um grande porco do mato aqui pela região. Mas eu nem me atrevo a olhar para fora da minha casa para ver o que é. Mas sei não, os mais velhos estão dizendo que isso é um lobisomem. Lobisomem? Eu falei, gargalhando alto, e disse para todos que estavam ali que se eu visse esse tal lobisomem, iria meter o facão nele, e que essas coisas não existiam. E rapidamente o assunto já mudou, e ninguém mais falou nada. Umas horas depois, um rapaz chamado Sebastião me chamou no canto e disse: Francisco, tome cuidado, homem. Você que volta por essa estrada à noite, o povo tá dizendo que tem um homem que fica andando na mata, perseguindo quem passa na estrada. Se eu fosse você, iria mais cedo pra casa. Homem andando na mata? Pois se assossegue, homem. Se ele tentar alguma coisa comigo,
pode ter certeza que eu passo a peixeira nele. Pode ficar sossegado, eu não tenho medo dessas coisas não. Ele que vai te arrombar pra lá. Ele apenas concordou com a cabeça e a conversa morreu ali. O supervisor falou para eu terminar uma parte do trabalho naquele dia ainda, pois o dono da casa queria ela pronta o mais rápido possível. E eu, meio sem querer, tive que ficar. Bem, já estava tudo escuro e eu estava sozinho ali. A minha única iluminação era uma lanterna a pilha e a lua cheia no céu. Bem, devia ser bem tarde da noite, quando eu vejo um homem passando pela estrada do lado da obra. Eu estranhei, pois para a direção que o mesmo estava indo, só iria chegar em uma mata fechada. Mas eu nem dei bola, e continuei terminando os meus afazeres. E quando eu concluí tudo, comecei a arrumar as minhas coisas para ir embora. Porém, escutei um barulho na mata, mas apenas achei que fosse um bicho qualquer, e fui andando pela estrada de chão batido. Mais à frente, eu escuto como se tivesse alguém me seguindo ao longe da estrada. E eis que eu olho para trás e vejo aquele filhote de Satanás do lado de uma árvore me olhando. Na hora, eu confesso que o meu sangue gelou, mas já tirei a minha peixeira para fora, caso aquele caboclo tentasse alguma coisa. Nessa hora, eu acelerei o passo para chegar mais rápido em casa. E quando a uns 50 metros na minha frente, eu vejo o mesmo diabo do homem que estava lá no final da estrada. E agora, ele estava na minha frente. Bem, a pergunta é: como que ele conseguiu percorrer cerca de 300 metros em questão de 10 segundos? Só sei que quando percebi, o desgraçado estava em cima de mim com um canivete tentando me acertar. Bem, eu não sei como, mas consegui acertar um golpe nas costelas dele. E mesmo sangrando, parecia que aquele infeliz não estava sentindo dor alguma. Eu mal percebi, e com uma força absurda, ele me derrubou e desferiu um golpe no meu ombro. Foi um corte profundo, mas novamente eu acertei outro golpe, agora na perna dele. E o mesmo saiu cambaleando para dentro da mata. E quando faltava pouco para eu chegar na estrada do município, o homem apareceu de novo para mim. Porém, ele não estava mais em sua forma humana. Eu estava sangrando muito. E foi quando eu vejo um enorme cachorro preto, de olhos vermelhos, me encarando do lado de uma cerca à beira da estrada. E eu sabia que era aquele miserável, porque eu pude perceber um corte na costela do bicho, pois foi o mesmo lugar que eu acertei o golpe naquele homem. Eu já estava aceitando o fato que eu iria morrer ali mesmo. E foi quando escuto 2 tiros sendo disparados. E com os tiros veio um farol de carro. E quando vi quem era, reconheci o Sebastião e mais 2 homens armados, atirando contra aquele diabo ruim. Se não fosse por eles, eu teria morrido naquela estrada mesmo. Eles me levaram para o hospital e eu fiquei umas 24 horas lá, em repouso. Fiz todos os curativos no ombro e machucados pelo corpo. E quando voltei à obra, perguntei ao Sebastião
o que é que ele estava fazendo naquela estrada, naquela hora da noite. E ele disse: "Ah, homem, eu sabia que tu tava lá sozinho. Eu fui com mais pessoas para ver se tu já tinha vindo. Eu precisava de alguma coisa. Não sei porquê, mas eu senti que uma coisa muito ruim iria acontecer com você. Até hoje, eu sou eternamente grato a ele por ter me salvado do lobisomem." No mesmo dia, eu pedi as contas e fui embora daquele lugar. Não consegui mais ser o mesmo de antes. Acabei vindo para a capital dias depois e nunca mais tive contato com os meus velhos amigos. Mas antes de ir, eu ouvi boatos que aquele homem amanheceu todo furado e morto na mata. E isso só conclui que aquele sujeito era sim o demônio que quis me matar aquela noite. E só quem fica cara a cara com um ser desses sabe o sentimento que percorre por nossas almas. E com todo aquele pensamento, se iremos sair vivos ou não. Boa noite.